Olá, senhores, bem-vindos. Hoje trataremos da responsabilidade civil na esfera do direito do consumidor, já dentro das modalidades de responsabilidade civil em espécie que foram ajustadas e serem observadas e tratadas entre nós aqui. Quando se fala em responsabilidade civil dentro da esfera do direito do consumidor, se fala em responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, a caracterização aí é a verificação do dano e o nexo causal até o fornecedor, né? Que é o caso, ou o fabricante, aquele que deu razão ou deu aso a que ocorresse o fato do serviço ou o fato do produto. Então, quando a gente fala em responsabilidade na esfera do direito do consumidor, estamos tratando da chamada responsabilidade objetiva. A importância da conduta ela é secundária. Ela, na verdade, a preocupação aqui é a reparação integral do dano causado ao consumidor. Então, existe toda uma tônica diferenciada na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é exatamente na intenção de proteger o consumidor das eventualidades das compras e dos serviços a que está sujeito e que às vezes apresentem defeitos na sua execução ou no bem adquirido. Então, senhores, aqui o que eu gostaria de chamar a atenção num primeiro momento é que não há mais o conceito do antigo consumidor azarado, aquele que deu azar de pegar o produto com defeito, aquele que deu azar de comprar o livro faltando página, esse geralmente era eu, né? Aquele que deu azar de pegar uma prestação de serviço ineficiente, foi fazer ali uma obturação, ficou péssima, então vou mudar de dentista, e o dinheiro? Perdi, né? Esse consumidor azarado, ele sumiu, não que ele não exista por aí, mas ele sumiu como figura em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Não há mais consumidor azarado. Todos os fornecedores são responsáveis por aquilo que comercializam, seja produto, seja serviço. Então, eu estou comercializando serviço, eu tenho que tomar cuidado para não incidir no chamado fato do serviço. O que vem a ser o fato do serviço? Senhores, aí a gente tem que dividir aquelas obrigações. Lembra do conceito de obrigações? Obrigação de meio de resultado? Se a obrigação for de resultado, você tem que entregar o resultado esperado. Se a obrigação for de meio, aí a história é outra. O fato do serviço dificilmente será comprovado, salvo se ocorrer uma falha de segurança. Então aí haverá um problema na segurança e o serviço foi mal executado, né? Então você pode demandar? Pode demandar. É o caso, voltando ao caso do dentista e a obturação, é exatamente esse caso. Foi mal feito? Foi. É diferente de você estar numa situação anômala aí com a sua dentição e o que o dentista vai poder fazer, a atividade de meio, é tentar minimizar o estrago que já existe. Então é totalmente diferente, senhores. Está dentro das normas de segurança, foi aplicado o produto correto, está tudo em ordem, então aí não é uma questão de consumidor azarado, né? E muito menos de responsabilizar o fornecedor. Então, há que se verificar exatamente do que estamos falando e o que a gente busca. Aqui, a ideia do chamado fato de serviço é saber se foi feito com a segurança devida. E olha que não podia ter momento melhor ou pior, né, em termos de sociedade, para a gente aferir isso do que agora, né? O serviço médico está sendo prestado com segurança? O da enfermagem? Né? Então, isso daí vai gerar uma série de problemas, por isso que está se tratando como questão de guerra, né? Então é muito curioso que se tenha buscado uma normativa que excepciona a incidência de determinadas normas, mas isso será objeto de discussão num futuro próximo. Aqui o que eu gostaria apenas de salientar aos senhores é que aqueles que prestam atividades e atividades de risco, não, mas aqueles que prestam a atividade tem que ter uma mínima segurança na atividade que estão prestando aos demais. Mais um exemplo simples é o desculpinizador. Ele chega na sua casa para aplicar ali o produto, para garantir tudo, e ele está totalmente equipado. Aí você pergunta para ele, eu preciso ficar fora? Não, senhora, não precisa ficar fora. Então por que o senhor está com esse equipamento? Geralmente existe um delay para a resposta dessa questão,
porque o cidadão, na verdade, ele teria que nos alertar, né? Se a senhora é alérgica, como é o caso, por favor, a senhora fique fora por tanto tempo. Então, quantas horas? Qual é a minha margem de segurança? Para que não exista problema. Ao mesmo tempo, qual é a garantia que ele me dá da qualidade do serviço dele? Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala em fato do serviço. Então, a responsabilidade pelo serviço, ela existe, ela também é de ordem objetiva, sim, né? Mas aí você tem que verificar a segurança e se é atividade de meio, tá? Se for atividade de meio, obviamente, e aí nós vamos entrar de novo na discussão do cirurgião plástico, né, gente? Se o cirurgião plástico é um cirurgião plástico estético, então ele prometeu um resultado para você, aí é uma outra história diferente daquele que está fazendo uma cirurgia reparadora, porque você já se encontra numa situação queimada ou numa situação difícil, ele vai tentar minimizar essa situação. Você não vai querer, nesse segundo exemplo, aplicar aí o direito do consumidor ou entender que ele deve de alguma forma te indenizar porque descabe esse tipo de conduta da sua parte, porque quem está agindo de má fé aí é o senhor, não ele. Então, agiu de forma correta. A questão do cirurgião plástico estético, aí essa é sempre tormentosa, os médicos continuarão a defender que mexeu no organismo humano, não tem como se prever o resultado, logo não há que se falar em responsabilidade objetiva, né? Os hospitais são obrigados a declarar quais são as bactérias que eles ali possuem, né, para chamadas infecções hospitalares. Então, a responsabilidade é objetiva. Muita gente vai tentar fazer ali um litisconsórcio, porque adoram litisconsórcio, aprenderam super bem sobre o assunto. Isso só vai criar confusão. Para que, se o Código de Defesa do Consumidor prefere que você seja mais direto, vá entre hospital e médico naquele que te dá mais respaldo. Acabou o assunto. Eles que depois verifiquem entre si no direito de regresso qual é o limite da responsabilidade de cada um. O consumidor ele tem que sair satisfeito disso, reparado da forma mais rápida, objetiva e certa, né? Então, se o médico não tem tanto recurso quanto o hospital e está ali caracterizado a infecção hospitalar, por que a gente vai ficar discutindo? Porque no caso da responsabilidade médica, por ser obrigação de meio, ele tem direito, e obviamente deverá ser feita, é a única exceção prevista no Código de Defesa do Consumidor, para que se verifique a responsabilidade subjetiva. Então aí haverá perícia. Os hospitais amam quando você estabelece o litisconsórcio e põe um médico junto, porque senão ele teria que pagar pura e simplesmente sem maiores reclamações. Mas como você pôs o médico, então agora vamos para a perícia, e a perícia demora pouco, a gente sabe disso, então o hospital não vai ganhar nem um pouco de tempo para poder negociar e pagar lá para frente, né? Então isso daí não é uma questão teórica, isso é uma questão prática, perfeitamente aferível nos tribunais dos nossos países. Pois bem, o que mais acontece não é o fato do serviço, o que mais acontece é o fato do produto. E o que é esse fato do produto? É um defeito. Ah, mas professor, o defeito a gente tem que comprovar, então, que efetivamente o fornecedor praticou o quê, gente? Se a gente está numa sociedade de consumo, uma produção em massa, o cidadão não foi até lá para praticar nada e ele não quer que a marca que ele empreende, administra, fique mal, com uma péssima imagem no mercado. Ele não quer isso para a marca dele. Então não é crível imaginar-se que ele propositadamente coloca um produto com problema na praça. Mas obrigatoriamente ele deve ressarcir sim pelos problemas decorrentes que o produto dele acarretar, né? Então, isso daí é muito claro. Não por outra razão, gente, as embalagens estão cada vez mais sofisticadas, cheias de dados. Por quem? Para que te informe melhor, né? A melhor garantia para o consumidor e para o próprio fornecedor é a informação. Se eu der informação suficiente ao consumidor, talvez ele fique satisfeito e isso minimize o meu dever de indenizar lá na frente. Isso é uma verdade. Você informou tudo, está tudo previsto na embalagem, foi uma falta de leitura, uma desatenção, isso vai minimizar. Mas o defeito do produto, aqui no direito do consumidor, o defeito não tem nem que ser oculto, não é mais vício redibitório que a gente fala de vício aparente ou oculto, tanto faz para nós, é defeito da mesma forma.
eu comprei, fui lá e examinei uma mesa bonita de vidro, chega com um risco, o risco não é decoração, não estava previsto, não vou receber, pode levar a mesa embora. É simples assim, esse é o defeito do produto, né? Mas onde está o dever de indenizar? Não, aí o direito do consumidor abre modalidades diferentes de resolver a questão. Ele pode me redimir, então devolvo o bem e ele me devolve o dinheiro. Posso ficar com aquela mesa com risco, que não vai acontecer, mas nem nesse exemplo, né? E aí haveria o chamado abatimento do preço. O abatimento do preço brasileiro ama de paixão, mas ele faz isso em roupas, em sapatos, em coisas assim, de menor valor econômico, e que ele fala, tá bom, eu fico com isso, mas você vai descontar quanto? Aliás, geralmente, a compreensão do direito do consumidor, ela antecede o conhecimento dos seus conceitos, né? Então o brasileiro já negocia isso, mas isso daqui tá bem destruído, isso daí vai me dar quanto de abatimento? Então, você já negocia o abatimento da coisa, você vai ficar com ela, porque você pode dar um jeito, sei lá, é roupa e você é costureira, ou conhece alguém que e pode dar um jeito nisso, não vai ficar tão feio, não aparece, mas para a marca já não interessa. Então você vai lá, negocia um abatimento e fica com o bem. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Pode reclamar depois do bem? Não, né? Isso daí é lesão, isso daí é ofensa, boa-fé objetiva. Não, né? O senhor foi lá, e a subjetiva também, o senhor foi lá, sabia que estava adquirindo um bem defeituoso, conseguiu um desconto nesse bem, o que está previsto na lei, então acabou o assunto. O senhor não vai poder reclamar do bem. A gente reclama do defeito quando ele aparece, eu realmente não tinha visto, desembalei, aí fui verificar, não dá. Às vezes é um problema de voltagem, você comprou na voltagem errada. Muitas vezes é uma troca do produto, que é uma forma mais tranquila. Mas o senhor tem que prestar atenção no seguinte, a troca ela não é automática, a troca você só consegue fazer em estabelecimentos que tenham estoque suficiente para prover esse tipo de exigência imediata. Os pequenos estabelecimentos eles não conseguem, eles estão fadados a desaparecer, né? Eles não conseguem, se não houver uma solidariedade nossa, eles estão fadados ao desaparecimento, porque você quer garantir segurança. Então você vai comprar numa grande rede, porque aí você chega lá com o produto e o cidadão troca, ele só vai verificar se ele tem no estoque ou não. Por quê? Porque ele tem um acordo comercial entre ele e o fabricante, em que ele pega esse produto, troca depois, aí na próxima remessa, eles têm um estorno, XYZ que eles acertam entre eles, e você não fica sabendo, nem é da sua conta, o seu consumidor saiu com o produto, está tranquilo, satisfeito. É diferente você comprar no mercado que tem 2 produtos no estoque, ele não vai conseguir te devolver um outro produto, né? E, aliás, nem é obrigação dele, porque a primeira obrigação é a assistência técnica. Então, claro que isso daí não vai existir para produtos alimentícios. A gente tem que fazer uma adequação óbvia, né, gente? Não é porque existe a regra que ela vai se aplicar a tudo. Primeiro, assistência técnica, não para quando você comprou banana estragada, ou maçã, ou problema com a uva, ou seja lá o que for, vai lá, devolve e troca. Né? Não vai, que assistência técnica? Não tem assistência técnica. E o prazo também tem que ser um prazo mais curto, mais adequado ao bem de consumo, né? Então, aí vale-se um pouco mais do bom senso das pessoas, né? Que eu costumo dizer que se existisse, a gente não teria tanta norma. Então, vamos aí tentando estabelecer a adequada interpretação normativa com os casos práticos, que é o que a gente tem. No caso do fato do produto, gente, chegou, é vício aparente, nem recebe. Tchau, depois liga pro fornecedor e tenta estabelecer como é que vai ser troca, vai devolver o dinheiro, não tem para troca, você pode esperar, não posso esperar, então me devolve o dinheiro. Vocês vão fazer isso de uma maneira tranquila. Quando se trata de eletroeletrônico, aí entra assistência técnica, mesmo veículos, vai para assistência técnica primeiro. Com que prazo, Marilhana? 30 dias. 30 dias para resolver o problema, para resolver o defeito. Tá ok? Esse é o prazo que é dado por lei para a resolução desses problemas. Tá? Então, é esse que é o chamado fato do produto. Responsabilidade é objetiva. Cuidado, porque às vezes a gente reclama lá do fabricante e o problema não foi ele, né?
Muitos casos já aconteceram em que reclamou-se do fabricante, ele pagou, depois ele foi ver e o problema estava no distribuidor, no envasamento, né? Na galera que fez a distribuição, no povo que foi comercializar e deixou no sol o produto. Então, obviamente, estragou a margarina. Aí todo mundo reclamou contra o fabricante da margarina, ele foi ver, as reclamações eram todas oriundas de um mesmo estabelecimento, de uma mesma região, de um mesmo tipo de estabelecimento, aí mandou verificar o que estava acontecendo ali, né? Então, essas apurações, essa demora que o consumidor não precisa aguardar, ele pode demandar. Não faz o menor sentido você ficar esperando laudos, conclusões de investigação. Não, o consumidor verifica de quem que ele comprou, vai lá e obtém. Lembrando que no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do comerciante ele é subsidiária, ele não produziu o bem, senhores, ele só comercializou, ele é a ponta visível ali dessa rede. Então ele entra em caráter subsidiário, ele não entra de forma direta. Então, nesse ponto, tá todo mundo errado, que todo mundo vai lá no comerciante e fala, eu quero a troca disso. É por isso que eu falei, as grandes lojas, os grandes magazines, os grandes supermercados conseguem, porque eles têm estoque e já tem um contrato por trás com os fornecedores, né? Que assegura tudo isso. Então, eles podem reter esses bens, trocar, que isso daí depois será descontado numa eventual remessa de produto futuro. Então, não há qualquer problema, né? Então, o ajuste apenas no que diz respeito ao direito do consumidor, nessa primeira fase em que a gente ficou na explicação do fato do produto, fato do serviço, e da natureza da responsabilidade, que é objetiva, é só para salientar aos senhores que aqui a grande questão é quem indeniza e indenizar o dano efetivamente sofrido pelo consumidor ou pelos seus parentes, se tratar de vítima de acidente de consumo que é matéria do nosso próximo encontro, quando tratarmos do tema ainda nas modalidades dentro da responsabilidade civil na esfera do direito do consumidor, ok? Muita coisa existe na jurisprudência, essa é uma área de muita demanda, porque é nosso cotidiano, né? Hoje somos todos consumidores, consumimos, os produtos nos chegam, muitas vezes agora pela internet, né? Chega pela demanda online, você faz a compra, nem visualizou o produto, não pôde certificar da qualidade dele, só vai examinar na hora que chega. Então existe toda uma preocupação com isso e tem a lei nova aí que vai mexer nisso também, né? Mas a gente deixa isso exatamente para esperar a saída dessa norma e já explicar para os senhores como é que ficou, pelo menos durante esse período de Covid, as reclamações oriundas dos bens adquiridos pela internet, né? Então, como é que fica essa situação, a gente vê no nosso próximo encontro. Voltando, retomando, essa daqui ficou apenas para caracterizar a responsabilidade objetiva dentro da esfera do direito do consumidor, o fato do produto e o fato do serviço. As demais questões a gente começa a examinar no próximo encontro. Cuidem-se, fiquem bem, abraços virtuais a todos.